Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para relatar a minha experiência com a suspeita do Covid. Pois é, estou com suspeita. Mas quis fazer um vídeo diferente de tudo que tem sido abordado, tanto na mídia quanto nos outros blogs ou nos outros canais. E fazer assim uma correlação entre a minha experiência de vivenciar todos os sintomas com o meu conhecimento de imunologia. Então eu espero que talvez eu traga luz para algumas pessoas que ainda estão em dúvidas e possa também contribuir de alguma forma para o aprendizado de todo mundo, se é que eu posso fazer isso, né? Os poucos conhecimentos que eu tenho na área. Fiquem tranquilos, eu já estou super bem, minha garganta já está ótima, minha voz já melhorou, não estou mais afônica, então bora lá pro vídeo. Bom, então, como é que eu suspeitei? De início, eu achei que fosse uma alergia, porque eu sou asmática. Então, começou com coriza, meu nariz pingando, gotejando o tempo inteiro, muitos espirros, como se eu tivesse mesmo com uma crise alérgica, né? Eu tenho das vias aéreas, tenho asma, né? Muita dor no corpo, mialgia, é o termo correto que se utiliza, muita dor no corpo. E 2 dias depois eu comecei com febre. Então tive febre, aí aumentou mais ainda o meu cansaço, um cansaço também em respirar, com o nariz todo trancado. De noite piora bastante, quando você deita de um lado, entope o nariz de um lado, você deita do outro, entope do outro. Aquela coisa maravilhosa que é esse sintoma todo de quadro gripal. Bom, eu gostaria de explicar primeiro os sintomas, o porquê deles, né? O porquê da coriza, o porquê do espirro, o porquê da febre. Então, o vírus é um vírus, é claro, né, que tem um tropismo pelas vias aéreas. Quando se trata de gripe, é tanto vias aéreas superiores, né, que chega a essa parte mesmo, vem até a garganta, né, traqueia, às vezes tem gente que faz traqueite, né, laringite, então ele fica restrito a essa área quando é resfriado. Quando é um vírus da gripe, ele tende a descer para as vias aéreas inferiores e atingir pulmão, né? Então essa que é a diferença entre gripe e resfriado. É claro que também o agente etiológico, né? Mas eu tô falando da anatomia, da ligação entre o vírus e o tecido afetado, né? Tecido alvo. Então, eu comecei a sentir também meu peito chiar e mostrando, né, que provavelmente tinha atingido também pulmão, mas de uma forma bastante branda e leve. Talvez eu tenha tido um pouquinho mais de sintomas do que outras pessoas aparentemente podem ter, porque sou asmática, então isso contribui bastante para a piora do quadro. Então, essas doenças crônicas, né, tipo asma, diabetes, hipertensão, são considerados indivíduos com fatores de risco mais graves, né? Doenças autoimunes também. Bom, então, esse vírus, ele vem via, né, perdigotos, que essa partícula viral é considerada uma partícula, nem um micro-organismo propriamente dito, porque ele é feito de uma capa, né? E o material dele é um RNA, e ele precisa de de uma outra célula viva que consiga fazer a sua multiplicação. Então ele vai multiplicar, geralmente, nas células e utilizar todo um aparato dessas células, como o próprio DNA da célula, para poder se multiplicar. Então é isso, ele se encaixa, né, com chave e fechadura, ele possui, então, proteínas na sua capa, que servem como uma chave, e se encaixa nas nossas células, através das fechaduras das nossas células. Dessa forma ele entra dentro da célula e começa ali a se multiplicar. Ele acaba lesionando esse tecido na hora de sair, né, para poder infectar novas células. Ele atinge um X, né, de partículas virais dentro dessa célula, e ele vai necessitar de uma outra célula para poder se replicar também. Então, o que acontece? Ele acaba lesionando esse tecido, essa mucosa, e toda vez que ele faz isso, né, o nosso sistema imunológico está pronto e apto a nos defender.
Então ele vai mandar um grupo de células, que nós vamos chamar de células natural killers, ou matadoras naturais, exterminadoras naturais, que nós herdamos dos nossos pais. Então a gente recebe como herança prontas essas células, aptas a nos defender. Por isso a gente chama essa primeira fase de imunidade inata, né, porque nascemos com ela. E esse grupo celular, não só esse grupo celular, mas outras células também, como os neutrófilos, que são células fagocíticas. Então as exterminadoras, elas vão reconhecer de uma maneira mais grosseira aquele local, né, que está sendo invadido, e vai jogando para fora enzimas, substâncias líticas, que vão tentar exterminar aquelas células infectadas. É isso que acontece. Bom, nosso tecido lesionado, uma vez lesionado, possui também proteínas na nossa circulação, no nosso sangue, chamados de complemento. Então, essas substâncias, essas proteínas, né, que nós vamos chamar de sistema de complemento, elas também têm um papel muito importante de determinar aquilo que é estranho, separar daquilo que é próprio. Então, é como se fosse uma forma de marcar aquelas células que estão infectadas, contendo aquelas partículas virais, não as células, mas as partículas propriamente ditas, né, os antígenos. Elas marcam esses antígenos para que as minhas células de defesa consigam enxergar de uma forma mais rápida, mais eficiente e eficaz. E assim, fagocitar enquanto ela estiver fora da célula. Mas o vírus, ele é muito sábio. Ele está aí na nossa evolução há muito mais tempo que o ser humano. E ele tem esse mecanismo mesmo de invasão e acaba se escondendo do sistema imunológico. E por isso que a gente tem essa decalagem aí, esse tempo entre a sintomatologia, né, o que a gente chama de, esse vírus está incubado, esse vírus está escondido. Então ele fica num processo aí que a gente vai dizer de 5 dias, que não adianta fazer exame, tá? Então não adianta fazer a pesquisa do vírus, que eu não vou encontrar vírus antes de 5 dias, porque eu ainda não tenho um número de partículas virais suficientes para serem captadas pelo cotonete horroroso que enfiam dentro do nariz da gente e determinar a presença desse vírus no nosso organismo. Então por isso a gente tem que aguardar uns diazinhos aí. Bom, então, que correlação é essa que eu havia dito para vocês que eu faria, né? A coriza acontece por quê? Porque essas células NKs vão liberar essas substâncias, vão destruir tecidos e essa destruição vai provocar lise, né? Essas células minhas vão morrer e os vírus também vão ficar expostos a essas enzimas que vão tentar destruir essas partículas virais. E isso provoca um processo, ao longo do tempo, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório leva à exsudação, o exudato. Então, o exudato seria, o tecido fica emaciado, fica inchado, fica vermelho. Vermelho por quê? Porque os vasos sanguíneos também incham, junto com o tecido, e o plasma acaba extravasando, fazendo também com que haja a produção dessa secreção que a gente chama de coriza. Os espirros vão acontecer justamente para a gente poder eliminar essas substâncias, esse lixo que fica no meu organismo, resultado da guerra entre as minhas células do sistema imunológico e os antígenos, as partículas virais. Olha só como o organismo é esperto. Então ele tenta eliminar dessa forma através do espirro. O vírus, ele não só fica nesse tecido, como ele também faz uma passagem, uma via que a gente chama de hematogênica. Então, essa passagem via hematogênica pode chegar, essas partículas virais, aos músculos. Então, essa passagem também dos vírus pelos músculos fazem com que a gente tenha essa dor no corpo, essa mialgia, o corpo todo dolorido, né? E é importante também que aconteça isso, porque é uma forma do meu organismo falar para mim, dizer, se ele falasse, se meu corpo falasse, ele falaria, fica quieta. Deita, fica em repouso, não vai fazer muita coisa, porque a gente vai ter que guardar energia, tudo que eu for ingerir, né, me nutrir, me alimentar, vai servir também como fonte energética para o meu próprio sistema imunológico, que vai demandar muita energia. Por isso, para prevenir, a gente vai utilizar o zinco, a vitamina D,
uma boa alimentação. E agora também, então, a gente está utilizando ivermectina também para prevenção. Não vou entrar nessa questão da farmacologia, porque não é uma área que eu tenha domínio sobre ela, mas eu posso dizer do zinco e da vitamina D. O sistema imunológico, o nosso corpo não produz zinco. Então a gente precisa, através da alimentação, dessas doses de zinco que são fundamentais para o sistema imunológico. Então, se a gente for estudar imunonutrição, a gente vai ver como o zinco, o selênio também é muito importante, o zinco, selênio e a vitamina D, porque a gente fica trancado sempre dentro de casa, toma muito pouco sol, né? Eu, pelo menos, tomo muito pouco, porque sou muito branca, então preciso de repor. É claro que a gente deveria fazer a dosagem da vitamina D para saber a quantidade certa para fazer essa reposição com a vitamina D. Bom, então isso tudo faz parte desse primeiro bloco, né, que a gente chama de imunidade inata. Eu tentei justificar a sintomatologia através da imunidade inata. Com o tempo, né, o nosso sistema imunológico ele vai utilizar uma outra forma, uma outra abordagem do mesmo vírus. Por isso que muito dificilmente a gente vai pegar a virose duas vezes. É preciso que haja uma mutação desse vírus, né, para o meu sistema imunológico não reconhecer. Então é o mecanismo também de escape, né, desses safados, desses vírus, que vão, depois que conseguir atingir aquela determinada população, eles vão sofrer uma mutação, às vezes em outros animais, ou no próprio homem, como HIV mesmo, ele faz a mutação dentro do próprio organismo do indivíduo. Então a mutação vai ser importante porque a imunidade adquirida, que é essa que vem depois da imunidade inata, quer dizer, na verdade ela está acontecendo em paralelo, né? Mas as minhas células estão conseguindo pegar esses vírus, trazer para um linfonodo mais próximo, por isso que aqui fica dolorido, cheio de linfonodo, às vezes até os linfonodos cervicais são atingidos também, então sublinguais, tal. Então esses linfonodos, eles vão receber essas células do nosso organismo que estão fagocitando, que são os macrófagos, que vão fagocitar lá no local da invasão, traz para os linfonodos para que haja uma oportunidade das minhas células mais especializadas, né, que seriam, vamos dizer, o maestro da orquestra, reconhecer aquele antígeno. E arquitetar, vai saber, é um vírus, então ele é intracelular, então eu vou precisar de um grupo de células específicos para defender esse indivíduo contra um antígeno que tem essa capacidade, né, de replicar dentro da célula e não fora da célula. Então ele vai reconhecer, vai saber mais ou menos como é que esse vírus, esse antígeno se comporta, para ele poder pensar, articular, se ele pensasse, articulasse, claro, né? Estou fazendo uma analogia aqui. Quais linfócitos que vão melhor trabalhar contra esse determinado antígeno. Bom, por isso que o linfonodo fica infartado, ele fica, né, a gente não diz inchado, a gente diz infartado. Infartado porque ele vai recebendo, drenando tudo ali para dentro e vai recebendo também os linfócitos que vão tentar achar aquele linfócito específico para reconhecer aquele antígeno. Uma vez reconhecido, encontrou lá a célula específica para reconhecer o vírus do Covid, aquela célula então vai se proliferar, vai se multiplicar, dando origem a um batalhão de células que vão liberar substâncias para poder arquitetar aí uma resposta. Então, às vezes, a febre mesmo, ela vai demorar um pouquinho mais, porque vai depender dessas células apresentadoras para as células reconhecedoras específicas liberarem substâncias que são termogênicas, né, que vão fazer com que haja a febre. Por isso que demorou um pouquinho para eu sentir, né, para manifestar a febre, porque as interleucinas chegam até meu cérebro, alteram meu termostato e fazem com que minha temperatura aumente. Isso também é um mecanismo de defesa. A febre é muito boa, porque ela vai impedir que os vírus se proliferem com uma velocidade muito maior. Então ela não é claro que se a gente deixar a febre, né, ultrapassar o limite, os 38,5, aí já começa a ficar
preocupante porque a temperatura corporal, quando muito aumentada, desnatura a proteína. Bom, então, isso a gente chama de imunidade adaptativa, e essa imunidade adaptativa vai precisar muito mais de uma boa alimentação, do zinco, da vitamina D, por isso que é importante não só preventivamente a gente tomar, mas durante o processo também. Agora, o que a gente utiliza também como diagnóstico, quando chega a ultrapassar aí os 10 dias, 10, 15 dias, dependendo muito do organismo, eu posso fazer não só a pesquisa do vírus, como a gente faz aí a partir do 5º dia, né? A gente faz a pesquisa do vírus por PCR, então a gente pesquisa a molécula, o RNA, a gente vai pesquisar esse RNA do vírus e determinar a presença do vírus. E depois dos 10 dias, 12, 15 dias, eu posso determinar a presença do anticorpo, né? O primeiro anticorpo é a IgM, que vai aparecer, e depois a IgG. Então, mais pra frente, não adianta eu fazer a pesquisa de anticorpos no 5º dia, porque eu não vou ter anticorpo ainda, porque eu não tenho a imunidade adaptativa funcionando, ou os linfócitos T que estão lá no linfonodo reconhecendo o antígeno ainda não atraíram o linfócito B, que é a célula produtora de anticorpo, que vai produzir o anticorpo e vai fazer com que ele seja depois detectável no sangue com 10, 12, 15 dias. Então é isso. Para o tratamento, claro, a hidroxicloroquina, por que não? Então estão utilizando muito essa questão da medicação como uma forma de politizar a doença. A gente um dia ainda vai descobrir o que está por trás de tudo isso. Mas a hidroxicloroquina eu tenho tomado, estou tomando junto com o zinco e a vitamina D, desde que começaram os sintomas, mesmo antes do diagnóstico. Porque, como o diagnóstico eu disse para vocês, só vai acontecer da PCR, que é a determinação do próprio antígeno, depois de 5 dias, e o anticorpo só depois do 12, se eu fosse esperar tudo isso para tomar a hidroxicloroquina, eu ia parar no hospital, né? E é importante também que vocês busquem um atendimento médico para saber direitinho a dosagem. Então, se me perguntarem de dose, eu não vou dizer, porque eu não posso estar medicando ninguém, né? É importante que cada um busque seu médico. Ah, mas meu médico é contra a hidroxicloroquina. Procura um outro que seja a favor, se você acha que é importante. Eu achei, para mim, importante utilizar o conhecimento empírico, uma vez que não existem estudos científicos que comprovem nada. Então, se é uma coisa, né, se é um medicamento que está sendo usado para outras patologias e foi amplamente utilizado, né, para outras patologias, sem nenhum efeito colateral grave, por que não? Né? Se é uma coisa que a gente está observando. Inclusive, muitos pesquisadores, inclusive franceses, descobriram, né, estão utilizando e defendendo a utilização da hidroxicloroquina. Então, eu espero ter ajudado vocês, espero ter dito tudo, eu acho que de uma forma bem rápida, mas se tiverem dúvidas a respeito da fisiopatologia, uma coisa que isso eu posso dizer, mas espero que vocês se cuidem, prevenindo, né? Busquem um médico de confiança e que possa estar ajudando vocês na prevenção. E logo após os primeiros sintomas, também, se tiverem vontade, quem quiser, gente, quem não quiser, não, tenho medo da hidroxicloroquina, não usa, né? Então nós somos livres para optar por aquilo que a gente acha que realmente vai nos ajudar. Então eu fiz essa opção, uma opção minha, né? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Grande abraço para vocês.